Que alegria hoje, nesse dia 12 de julho, festa de São Luís e Zélia Martin. Temos feito toda essa novena e hoje chegou o dia da grande festa. Foi muito impressionante quando visitei a Basílica de Santa Teresinha na França, em Lisieux, e ver a grande entrada da Basílica com esse grande rosto de Luís e Zélia Martin, um casal santo que gerou uma família santa. Hoje é dia de alegria para as famílias, é dia de alegria também para a nossa família. Queremos nos alegrar então com toda essa possibilidade de sermos santos em todos os estados de vida. E hoje, nessa leitura bonita que a palavra nos dá, queremos acolher todas as famílias e dizer o quanto entendemos, o quanto percebemos através da palavra de Deus a complexidade da vida conjugal, a complexidade da vida familiar e por isso a necessidade de uma formação muito sólida. A comunidade se prepara com muito amor para começarmos já na quarta-feira esse grande festival internacional das famílias. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, porque o assunto é complexo e não há receitas prontas. Então, precisamos de aprofundar, crescer em discernimento, crescer em sabedoria através da palavra de Deus, através do magistério, através da espiritualidade dos santos. Êxodo 1, 8 a 14 e o versículo 22. Levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia José. E ele disse à sua gente: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça. Pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois sair do país. Portanto, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhe dura a vida com os trabalhos que lhe exigiam. Foi assim que ele construiu para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam. E os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes amarga a vida com duros trabalhos. A preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, toda a espécie de trabalhos aos quais os obrigavam. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Terrível a maldade dos homens que aprovam uma lei do aborto, né, de todos os meninos, esse suicídio coletivo das crianças, meninos que nascessem, jogando eles no rio, porque tem medo que em caso de guerra perca. Os hebreus se multiplicavam, tinham filhos, eram abertos à vida e por isso essa lei abortiva para destruir a vida, para destruir a fecundidade da família. Hoje vivemos tempos parecidos, semelhantes. Vivemos tempos em que tantas leis contra a vida, tantas leis contra a fecundidade das famílias estão aí e influenciam tantas pessoas. Mas olha que bonito, versículo 12. Quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam. Temos aqui a chave da evangelização, a chave de famílias santas. O mundo vai oprimir-nos, as leis às vezes são opressoras e não respeitam, às vezes somos chamados a ir contra uma cultura de morte que nos rodeia, mas quanto mais oprimidos, mais nos multiplicamos e mais crescemos interiormente. Salmo 123, não estivesse o Senhor ao nosso lado, Israel que o diga, não estivesse o Senhor ao nosso lado, quando os homens nos assaltaram, ter-nos-iam tragado vivos, tal o fogo de sua ira. As águas nos teriam inundado, a torrente chegada ao pescoço, as águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço. Bendito seja o Senhor que nos entregou como presas a seus dentes. Fugimos vivos como um pássaro da rede do caçador. A rede se rompeu e nós escapamos. O socorro nosso é o nome do Senhor que fez o céu e a terra. O que seria de nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado? O que seria de nós se o Senhor não rompesse essa rede que tenta nos prender, que tenta tolher a nossa liberdade gloriosa de filhos de Deus, que tenta obstruir e impedir a fecundidade, não só física, mas espiritual das famílias? O que seria de nós se o Senhor não nos libertasse? O que seria de nós se Ele não estivesse ao nosso lado?
Hoje, nesse tempo de Lexio, demos graças ao Senhor porque verdadeiramente Ele permanece ao nosso lado. Ele é como um pai que caminha ao nosso lado. Ele é como um pai que não nos abandona. Ele não deixa ao Deus dará as famílias, mas ao contrário, Ele acompanha cada uma de nós, das nossas famílias. Ele acompanha cada um de nós. Mateus 10, 34 até capítulo 11, versículo 1. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe, a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Aquele que ama pai ou mãe mais do que mim não é digno de mim. Aquele que ama filho ou filha mais do que mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai achá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe ao que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu para ensinar e pregar na cidade deles. Forte essa consciência realista da vocação do cristão. Por um lado, ele será perseguido. E às vezes, as perseguições são dentro da própria família. Os inimigos serão os próprios familiares. É terrível, é extremamente doloroso, é uma provação muito dura, que muitas vezes vivemos. Desentendimentos, oposições, rivalidades, ciúmes, competições dentro das próprias famílias. E isso é extremamente doloroso porque a família é o lugar do amor, a família é o lugar da confiança, do amor incondicional. E quando experimentamos a guerra, a oposição, o ódio, há dores terríveis. Mas também vamos ser confrontados com essa palavra, com a radicalidade a qual nós somos chamados. A palavra de Deus vem pôr ordem na nossa vida. A palavra de Deus vem pôr Deus em primeiro lugar, a família, os amigos, o trabalho. Mas a palavra de Deus vem ordenar a nossa vida. E muitas vezes podemos misturar as prioridades. Não é o teu esposo ou a tua esposa, os teus filhos ou os teus pais que devem ser o teu Deus. Deus é Deus e Ele deve ter a primazia da tua vida. Deus é o teu Senhor. Deus é o teu único. E amando a Deus sobre todas as coisas, você vai aprender a amar a todos os teus. E você vai aprender a carregar a tua cruz cada dia. E a não renunciar àquilo que Deus te pede, como cruzes interiores. Acolher o outro na qualidade de profeta vai nos dar de receber recompensas de profeta. Olhar à minha volta com um olhar novo, de discípulo de Cristo, missionário, que percebe que todos trazem uma semente do verbo, que todos têm algo a nos ensinar. Vai nos dar um coração virgem, um coração capaz de receber muitas recompensas de profeta. E é bonito porque Jesus reúne os seus, Ele forma os seus, mas depois Ele vai em missão. O Festival das Famílias é isso, é sermos reunidos, formados, para depois sairmos para o mundo inteiro, anunciando a palavra de Deus. África, Europa, América, Ásia, Brasil, América Latina, América do Norte, Oceania, o mundo inteiro espera por famílias santas capazes de anunciar o Evangelho. Hoje celebramos justamente São Luís e Santa Zélia e Marta, os pais de Santa Teresinha que foram o primeiro casal canonizado na história da Igreja. Esse é um fato importantíssimo. Durante a missa de canonização, o Papa Francisco, no dia 18 de outubro de 2015, dizia assim: os santos esposos viveram o serviço cristão na família, construindo dia após dia um ambiente cheio de amor e de fé. E neste clima germinaram as vocações das filhas, nomeadamente de Santa Teresinha do Menino Jesus. Se fizermos das nossas famílias lugares de amor, de fé, vamos gerar santos. A família
durante 19 anos de matrimônio, viveu todas as dificuldades que uma família normal vive. A crise financeira que a França vivia naquele período, teve que se mudar da cidade de Alençon, onde eles tinham uma situação muito confortável, para Lisieux. Louis Martin trabalhou como relojoeiro e joalheiro, e Zélia Martin tinha uma pequena oficina de bordados. Então, o casal, ambos trabalhavam fora de casa para além de todas as responsabilidades dentro de casa. Juntos com as 5 filhas, deram tempo e o seu dinheiro para ajudar os mais necessitados. É impressionante vermos a qualidade dessa vida familiar. Também percebemos o quanto eles são ambos muito devotos. A Eucaristia diária era a lei na casa da família, pôr Deus em primeiro lugar. Tanto ele quanto a esposa tinham pensado numa vida religiosa, consagrada, mas o Senhor lhes mostrou que Ele queria para eles uma consagração de vida. Bonito. É isso que hoje as comunidades novas vivem. Não só padres e freiras que consagram a sua vida inteiramente a Deus, mas famílias que vivem uma consagração das suas vidas, do seu amor conjugal. Casaram-se, tiveram uma vida matrimonial exemplar, missa diária, oração pessoal, oração comunitária, confissão frequente, vida paroquial, e tiveram 9 filhas, dos quais 5 morreram prematuro. Então também o sofrimento do luto. E se isso não bastasse, Zélia vai ter um câncer e vai viver toda essa Páscoa, oferecendo isso pela santificação da sua família. Luís vai acompanhar as suas 3 filhas ao Carmelo, vai fazer esse sacrifício a Deus, e o maior sacrifício foi certamente se separar da sua Teresinha, que ele chamava muito carinhosamente a sua rainha. Santo Ambrósio vai nos dizer: que vistes no batistério? Águas, sem dúvida, mas não só águas. Vistes também levitas servindo, viste o sumo sacerdote interrogando e consagrando. O apóstolo te ensinou logo no início a não parar na contemplação do que se vê, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, eternas as que não se veem. Em outro lugar encontras: o Deus invisível deixa-se insinuar desde a criação do mundo por tudo quanto foi feito, bem como o seu poder eterno e a sua divindade transpareceram em suas obras. O Sumo Senhor também disse: se não creres em mim, crede ao menos nas obras. Crê, portanto, estar na presença da divindade. Se crês nas ações, porque não crês na presença? De onde proveria a ação se a presença não precedesse? Observa que é um mistério muito antigo, prefigurado na própria origem do mundo. Logo no princípio, quando Deus fez o céu e a terra, o Espírito pairava sobre as águas. Não agia aquele que pairava? Pois fica ciente que operava na criação do mundo, pelo profeta que te diz: pela palavra do Senhor firmaram-se os céus, e pelo Espírito de sua boca todos os seus exércitos. Ambas as declarações se apoiam no testemunho profético, que pairava e que operava. Moisés é quem diz que pairava. Davi testemunha que operava. Há ainda um outro testemunho: toda a carne se corrompera por suas iniquidades. E se diz: meu espírito não permanecerá nos homens, porque são carnais. Com isso, Deus mostrou que a impureza da carne e a nódoa de um pecado grave retiram a graça espiritual. Querendo então Deus renovar o que dera, mandou o dilúvio e ordenou ao justo Noé entrar na arca. Terminado o dilúvio, soltou primeiro o corvo, depois a pomba que voltou com um ramo de oliveira. Segundo lemos: vês a água, vês o lenho, vês a pomba e ainda duvidas do mistério? A água ali está para banhar o corpo, levando-o de todo o pecado corporal. E nela fica sepultada toda a torpeza. No lenho esteve pregado o Senhor Jesus, quando padecia por nós. Como aprendeste no Novo Testamento, na aparência da pomba, desceu o Espírito Santo, o qual te inspira paz à alma e tranquilidade no espírito. Muito bonito perceber que somos chamados a ser
famílias que vivem uma nova graça, uma graça espiritual, uma graça em Deus. Hoje, nesse segundo dia, percebemos o quanto essa família santa nos chama a uma contemplação da vida do céu. Devemos, como Santa Teresinha dizia, dos seus pais, são pais mais dignos do céu do que da terra. Esse segundo dia, olhem a passagem bonita que podemos ler com esse livro sobre justamente Luiz e Zélia. Diz assim: Luiz e Zélia não são pais que se devam copiar, nem também que se devam relegar para o sótão. Seria não só impossível, como também contraproducente reproduzir apenas o seu método pedagógico. Por quê? Porque toda a relação educativa, bem-sucedida, nasce de uma genialidade, de intuições únicas, capazes de penetrar na inteligência e no coração e de suscitar respostas positivas. Ser santo não é copiar. Ser santo não é querer receitas prontas. Ser santo é se pôr de joelhos para receber a pedagogia inspirada para cada filho, para cada situação. Contraproducente porque a aplicação de um método válido em certos contextos, no outro pode provocar uma reação de rejeição difícil de recuperar. A educação familiar se recebe de joelhos. Então, peçamos a Luiz e Zélia Martin essa profundidade para cada um dos pais, dos avós, dos educadores, mas também para os filhos, para que toda a família de joelhos reze e peça essa grande graça. Hoje, Amores Letícia, queria vos ler o número 51 e 52. Quando não temos famílias santas, quando não temos famílias que oram, quando não temos famílias que se põem de joelhos para buscar essa grande graça, olha o que acontece. Hoje, o mundo vive muitos flagelos que fazem sofrer muitas famílias. Não raro acaba por destruí-las. Algo semelhante acontece com a toxicodependência, o alcoolismo, os jogos do azar e tantas outras dependências. A família podia ser o lugar da prevenção e das boas regras, mas a sociedade e a política não chegam a perceber, mas chegam a perceber que uma família em risco perde a capacidade de reação para ajudar os seus membros. Impressionante isso que o Papa diz. Uma família em risco perde a capacidade de reação para proteger os seus próprios membros. Observamos as graves consequências dessa ruptura com famílias destruídas, filhos desarraizados, idosos abandonados, crianças órfãos de pais vivos, adolescentes e jovens desorientados e sem regras. Como apontaram os bispos no México, a triste situação de violência familiar, que são terreno fértil para as novas formas de agressividade social. Porque as relações familiares explicam também a predisposição para uma personalidade violenta. Cuidado, porque é na família que vamos formar os cidadãos. As famílias que influem nesta direção são também em que há uma comunicação deficiente, aquelas que predominam atitudes defensivas e seus membros não se apoiam entre si, onde não há atividades familiares que favoreçam a participação. Justamente por isso que o Festival das Famílias foi recebido como um grande dom pela comunidade Sementes do Verbo. É uma escola de aprender a preparar juntos o almoço, a rezar juntos, a partilhar juntos sobre um tema. É uma escola de se deixar todos, dos menores aos mais anciãos, se formar com a Palavra de Deus. Onde não há atividades familiares que favoreçam a participação, as famílias onde as relações entre os pais costumam ser conflituosas e violentas. E as relações pais-filhos se caracterizam por atitudes hostis. A violência no seio da família é a escola do ressentimento e ódio nas relações humanas básicas. Muito forte essa palavra do Papa. Ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família na sociedade natural fundada no matrimônio seja algo que beneficie a sociedade. Antes, pelo contrário, prejudica o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos valores comunitários, o desenvolvimento ético das cidades e das vilas. Já não se adverte claramente que só a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher realiza uma função social plena.
por ser um compromisso estável e tornar possível a fecundidade. Devemos reconhecer a grande variedade de situações familiares que podem fornecer certa regra de vida, mas as uniões de fato, ou as pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não podem ser simplisticamente equiparadas ao matrimônio. Nenhuma união precária ou fechada à transmissão à vida garante o futuro à sociedade. E, todavia, quem se preocupa hoje em fortalecer os cônjuges ajuda-los a superar os riscos que os ameaçam, acompanhá-los no seu processo e no seu papel educativo e incentivar a estabilidade da união conjugal. Quem faz isso hoje em dia? O Festival das Famílias quer ser essa ajuda para você e para todos os membros da sua família. Que Deus nos abençoe nessa grande corrida de preparação.